Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Para mim é uma honra poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Não somos merecedores, mas Deus nos capacita e nos usa da maneira que Ele quer e da maneira que agrada a Ele. Amém? Quero iniciando essa palavra com um versículo. Se você quiser abrir ou anotar. Glória a Deus. Se encontra em Gálatas. Vi que eu marquei errado aqui. Amém. Deixa eu só confirmar aqui. Glória a Deus. Cadê? A gente não pode tirar a fitinha do meio da Bíblia aqui que a gente perde. Eu vou falar o versículo, mas daí eu vou encontrar a referência aqui e passo para vocês. A palavra de Deus diz que tudo que o homem plantar, certamente colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aqui. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Amém? Eu creio que todos conhecem esse versículo. Um versículo bem conhecido já. Nós já ouvimos várias pregações, várias mensagens a respeito desse versículo. E eu quero complementar ele com outro versículo que se encontra em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Antes de estar lendo o versículo, quero explicar algo bem rapidinho. Quando nós falamos que tudo que nós plantarmos nós colheremos, muitas vezes a gente colhe algumas coisas que a gente não sabe que plantou. E isso acontece. Porque em algumas atitudes nossas do dia a dia, algumas palavras que falamos para alguém, alguma coisa que fazemos, às vezes a gente passa desapercebido. Mas a gente acaba colhendo aquilo depois. Um exemplo. O Roberto lá no trabalho dele, às vezes ele está estressado, o patrão chega e dá uma bronca nele por alguma coisa, e ele fica nervoso, e ele acaba falando algo para alguém, às vezes na hora do nervoso ali, e acaba ofendendo e ele não percebe. De repente aquela pessoa que ele falou, para de conversar com ele, para de cumprimentar ele, e ele não sabe por quê. Mas ele colheu uma coisa que ele plantou sem perceber. E na nossa vida acontece muito isso. A gente colhe algumas coisas que talvez não causam um grande efeito na nossa vida, mas a gente colhe tudo que a gente planta, mesmo a gente plantando sem saber. Mas como fazer para não errar, para não plantar nada de ruim e ter certeza que a gente só vai colher bons frutos? Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Algumas versões dizem como se estivessem fazendo para Deus e não para homens. Quando nós fizermos as coisas dessa maneira, como se estivesse fazendo para Deus, aí não tem erro. Pode ter certeza que tudo que você fizer serão coisas boas. Tudo que você plantar serão sementes boas, você colherá bons frutos. Quando você fizer de todo o seu coração, quando você fizer com amor. Porém,
O brasileiro, ele tem um problema, uma cultura no Brasil. Quem aqui já ouviu a expressão jeitinho brasileiro? Quem sabe o que significa? Levar vantagem em tudo o que faz. Isso é uma cultura do brasileiro. Isso é uma coisa que todo lugar as pessoas fazem isso. Tudo o brasileiro ele quer levar vantagem em cima de algo. E é complicado porque quando você está negociando algo com alguém, você quer levar vantagem, o outro quer levar vantagem e acaba os dois às vezes saindo prejudicados. Isso é uma coisa que muito crente faz. Querer levar vantagem com o prejuízo do outro. E eu não vou falar de igrejas que eu não conheço, porque a minha vida inteira eu congreguei apenas na luterana. E infelizmente a gente vê, não que a pessoa faça por mal, mas algumas pessoas utilizam da necessidade do outro, do prejuízo do outro para que possa levar vantagem. Um outro exemplo bem simples do que isso significa. Se eu tenho um irmão que ele está passando por um momento de dificuldade, e ele precisa vender algo que ele tem, porque ele precisa de um dinheiro. Eu preciso vender a televisão da minha casa, eu quero R$2.000 na TV, a TV vale 3, mas eu quero 2 porque eu preciso do dinheiro. O que o outro faz? Mas eu tenho 1.500, você não pega 1.500? 1.500 não dá. Não, mas você está precisando. Você está precisando, 1.500, eu busco lá na sua casa. A gente se aproveita da necessidade do outro para a gente levar vantagem. Ou se não, tem crente que ele se aproveita da necessidade do outro para se promover. Isso aqui acontece muito nas igrejas. Isso aqui não é só na luterana, não é só na igreja evangélica. Acontece na igreja católica, acontece em instituições que não são igrejas, que é se aproveitar da necessidade do outro para se promover. Que você sabe que as pessoas estão passando necessidade, você vai lá na casa dela, leva uma cesta básica. Vou levar uma cesta básica lá na casa do Fabinho. Lá. O Fabinho está precisando. Vou lá levar, ele está passando por necessidade. Gente, ele está sem nada lá. Eu levo lá, mas daí o que eu faço? Coloco a cesta básica em cima de uma mesa. Vem aqui, Fábio, vamos tirar uma foto aqui. Tira a foto. Eu, Fábio, a cesta, posto lá no meu Facebook. Eu abençoando o irmão Fábio com a cesta básica. Quem faz com amor não precisa se aparecer. E como a gente vê isso? Igrejas postando aqui, estamos na casa do fulano, abençoando a vida das pessoas. A gente, não é errado você postar um trabalho da igreja, dizendo, nós vamos sair para abençoar vidas. Nós estamos arrecadando alimentos para abençoar vidas. Mas o errado é as pessoas fazerem, é mostrar às pessoas. Mostrar a necessidade do outro para se promover. Eu estou fazendo, eu estou ajudando. Isso não é certo. Isso é se apropriar da necessidade do outro para promover meu nome. Eu não preciso disso. Deus é quem me recompensa e Ele vê o que eu faço sem os outros verem. Amém? E eu quero mostrar para você na Bíblia. Como eu disse, tudo que você planta, você colhe. Quando você faz esse tipo de coisa, você se aproveita da necessidade do outro para se beneficiar, alguém vai se aproveitar da sua necessidade também. E quando isso acontecer, você não vai gostar. Porque é uma situação muito chata. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 25. Um texto bastante conhecido também. Eu não vou estar lendo todos os textos, eu vou estar discorrendo mais ou menos pela história, para não tomar muito tempo, porque os textos são bem extensos. Gênesis 25, a partir do versículo 27. Aqui conta a história de Jacó e Esaú, 2 irmãos gêmeos. Nasceram no mesmo dia. Mas a palavra de Deus diz que Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu
agarrado pelo calcanhar de Esaú. Amém? Até aí todo mundo se lembra da história. E aqui conta que eles cresceram. Esaú se tornou um caçador, um homem do campo. E Jacó, a palavra de Deus diz que ele preferia mais ficar em casa. Ele era mais caseiro. E um dia, Jacó estava preparando uma comida. E Esaú estava caçando. E Esaú chegou muito cansado. E falou assim para Jacó: meu irmão, me dê um pouco dessa comida que você está fazendo, porque eu estou morrendo de fome. O que Jacó faz? Se aproveita da necessidade do irmão dele. O que ele faz? Sim, eu deixo você comer, mas só se você me passar o seu direito de filho mais velho, ou direito de primogenitura. Esaú estava com fome, a Bíblia não conta há quanto tempo ele estava fora. E ele diz: não, eu aceito, só me deixa comer, porque eu estou morrendo de fome. O que vale para mim o direito de filho mais velho? Eu quero comer. E Jacó fala para ele: mas então prometa que você vai me dar o direito de filho mais velho. Ele: não, eu prometo. E aí o tempo passa. E lá em Gênesis capítulo 27, um dia Isaac está lá. E ele fala para Esaú assim: meu filho, eu já estou bem velho, estou cego. Meus dias estão próximos. Estou perto de morrer. Eu quero que você vá lá, pegue seu arco, suas flechas, traga uma caça, prepare uma comida gostosa, do jeito que eu gosto. E eu vou te dar a minha bênção. E aí o que acontece? Rebeca está lá escutando, atrás da cortina. E ela fala para Jacó: Jacó, meu filho, vem cá. Escutei seu pai conversando com Esaú. Ele disse para ele ir caçar, trazer uma caça, fazer uma comida. E ele vai abençoar ele, vai dar a bênção sobre ele. Vamos fazer o seguinte: vai lá nos nossos animais, pegue 2 cordeiros, traga aqui. Eu vou preparar uma comida do jeito que seu pai gosta. A gente vai servir para ele e ele vai te abençoar no lugar de Esaú. Jacó falou: não, mas meu pai vai perceber. Se ele relar em mim, ele vai perceber, porque Esaú é peludo, eu não. Ele falou: não se preocupe, faz o que eu estou mandando. E Jacó vai. E Rebeca prepara uma comida, pega uma roupa de Esaú, veste em Jacó, pega a pele do cordeiro, coloca sobre suas mãos e sobre seu pescoço. E fala: vai lá, agora serve para o seu pai e ele vai te abençoar. E quando Jacó chega, fala: pai, eu fiz o que o senhor mandou. Ele pergunta: mas quem está aí? Ele fala: sou eu, seu filho, Esaú. Ele fala: vem cá. Ele toca nas mãos, fala: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. É você mesmo, Esaú? Ele: sim, sou eu, pai. Eu fiz o que o senhor mandou. E Isaac ainda estranha, né? Fala para ele: mas como que você conseguiu trazer algo tão rápido assim? E Jacó na mente fala: foi Deus que me ajudou. Foi Deus que proveu para mim essa caça. E por mais uma ou duas vezes, Isaac pergunta para Jacó: mas é você mesmo, Esaú? Sim, sou eu. Eu falo: então vem aqui e me dá um beijo. E quando Jacó chega perto do pai dele, ele sente o cheiro da roupa e fala: é você mesmo, meu filho. E ele abençoa Jacó pensando que é Esaú. E quando Esaú chega com a caça e faz todo o processo de novo, chega para Isaac e fala: pai, está aqui o que o senhor me pediu, mas espera aí, quem é você? Sou Esaú. Mas de novo, a palavra diz que Isaac começa a tremer e fica nervoso. Fala: mas quem foi então que eu abençoei? Aí Esaú entende. Fala: foi Jacó. Jacó me enganou de novo. Ele já me enganou esses dias e roubou o meu direito de primogenitura. Agora ele roubou a minha bênção do meu pai. Ele me enganou 2 vezes. E Esaú fica nervoso e pede para Jacó: mas o senhor não tem mais uma bênção para mim? E Isaac diz: não, eu não tenho mais. Eu abençoei seu irmão e eu não tenho mais.
E Isaac então diz para Esaú que Esaú vai passar a ser servo de Jacó. E que ele vai passar por sofrimentos. Quando Jacó foi abençoado. Jacó se aproveitou da necessidade de seu irmão para roubar o direito de primogenitura. E ele se aproveitou que seu pai já estava velho e não enxergava para mentir e enganar seu pai. Para conseguir uma bênção. 2 vezes Jacó enganou seu irmão e enganou seu pai. E Esaú, nervoso, pega e fala: meu pai está próximo de morrer. Quando passar os dias de luta, eu vou matar meu irmão. Com raiva. E Rebeca escuta e diz para Jacó: fuja daqui, porque seu irmão quer te matar. Vai para a casa do meu irmão Labão. Vai para lá. E Jacó vai. O que Jacó plantou até aqui na vida dele? Plantou algo de bom até aqui? Mas o interessante é que se você continua no texto, você vai perceber que quando Jacó sai para ir para a casa de Labão, Deus vai com ele. Deus está do lado dele, abençoando ele, protegendo ele, mesmo ele tendo plantado e feito tantas coisas ruins. E eu digo para você nessa noite, mesmo que você faça coisas ruins, que você prejudique pessoas, que você engane pessoas, o que você não deve fazer, mas se por algum motivo você faça, Deus não te abandona. Deus continua com você. Mas lá na frente você vai colher o que você plantou. E muita gente pensa, quando começa a colher as coisas ruins que plantou lá atrás, Deus me abandonou, Deus não está comigo. Onde está Deus na minha vida? Deus está ali, junto com você. Ele só está permitindo que você colha o que você plantou. Se Jacó tivesse feito algo de coração, como a palavra de Deus diz lá em Colossenses, como para Deus e não para homens, ele não teria feito isso. Ele não teria agido dessa maneira. Mas aí o que acontece com o bonitinho? Vai pagar tudo que ele fez pro irmão dele. Jacó chega na casa de Labão, está de frente com quem? Raquel. Aquilo ali, o olhinho dele chega a brilha. E ele se apaixona por Raquel. E ele chega, ele fala para ela: ó, eu vim aqui porque eu sou filho de Rebeca, irmã do seu pai, e eu vim ficar aqui. E Raquel vai e conta para o seu pai. Então Jacó chega em Labão e fala: eu quero casar com a sua filha. O que eu preciso fazer? E ele pega e fala: não precisa fazer nada, você é meu parente, é melhor que ela se case com você do que casar com um estranho, ou um estrangeiro. Mas Jacó fala: não, eu vou trabalhar para você. Vou trabalhar durante 7 anos para poder me casar com Raquel. E Labão aceita. E Jacó trabalha. E ele trabalha, viu? Não é trabalhinho, não é servidor público não, funcionário da prefeitura que entra 8 da manhã, sai meio-dia e é de segunda a sexta. Quando tem feriado na quarta, já emenda quarta, quinta e sexta. Não. Jacó trabalha e é um trabalho sofrido. Ele trabalha muito, muito mesmo, sem ganhar nada, durante 7 anos, simplesmente para poder casar com Raquel. Quando chega no dia, ele fala para Labão: olha, eu trabalhei os 7 anos, cumpri a minha parte. Agora eu quero me casar com a sua filha. Ele: tá bom, vai casar. Prepara uma festa, faz aquela festona com comida, com música. E Jacó se casa com a filha de Labão. Mas ele se casa com a filha errada. O que ele fez lá atrás, fizeram com ele agora, enganaram ele. Trabalhou 7 anos, que nem um condenado, para casar com a mulher errada. E a palavra de Deus fala, na minha versão aqui, que Lia, aqui fala Leia, mas algumas versões diz Lia, que ela tinha olhos meigos. Só fala isso, é a única qualidade que ela tinha. Mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Então eu imagino que Lia não devia ser tão bonita quanto Raquel, por isso Jacó não se interessou por ela. Mas aí quando ele se casa e ele
passa a sua noite de núpcia com ela, tem relações com ela, de manhã ele acorda, olha e fala, opa, mas quem que é essa mulher aqui? Casei com uma, acordei com outra. Aí ele vai para Labão e fala, mas o que você fez? Você me enganou. Ele falou, não, mas aqui na nossa terra a gente tem um costume, a gente não pode casar a filha mais nova antes da mais velha. Então por isso você casou com Lia, casou com a mais velha. Agora se você quiser casar com Raquel, você pode, mas daí você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. Mais 7 anos, sofrido. Sofrido. Sem contar que ele não podia nem voltar para a terra dele, porque ele corria o risco de voltar lá e o irmão dele matar ele. Trabalhou mais 7 anos. Casou com Raquel. Colheu o que ele plantou. E todo mundo sabe que na época do Antigo Testamento e alguns momentos no Novo Testamento, era muito importante o filho primogênito. Era ele quem herdava tudo do seu pai. Como aconteceu no caso aqui, Jacó herdou no lugar de Esaú. Foi errado. Mas era importante que o primeiro filho fosse homem e que para poder ser chamado de primogênito e herdar o que seu pai tinha. E quando Jacó tem seu primeiro filho, não foi com a mulher com quem ele se apaixonou, que foi Raquel. Seu primeiro filho foi com Lia. E o segundo, e o terceiro, e o quarto. Mas ele não tinha tanta alegria assim, porque Raquel, que era a mulher que ele mais amava, não podia ter filho. E ela cobrava ele falava para ela, por acaso eu sou Deus, não sou eu que não quero te dar filhos? Deus não te permite ter filhos, eu não posso fazer nada. O que Raquel fez? Eu vou te dar minha serva então, para que você tenha um filho com ela, e eu possa ter como meu filho. E Raquel traz a sua serva, e Jacó tem 2 filhos, 2 ou 3 filhos, não lembro, com a serva de Raquel. E Lia com ciúme, porque você imagina, as duas eram irmãs e cunhada ao mesmo tempo, né? Porque as duas eram o mesmo marido. Irmã já não se dá muito bem, cunhada então nem se fala. Agora imagina irmã e cunhada ao mesmo tempo. E as duas brigavam uma com a outra por causa de Jacó. Lia falava para Raquel, já não basta você roubar o meu marido, agora você quer roubar os meus filhos também, porque você quer dar filhos para ele. E as duas brigavam. O que Lia fez? Não, vou dar minha serva também para ele ter mais filho com a minha serva também, já que eu não posso ter mais. E virou aquela briga, e foi, e vai 1, e 2, e 3, e 4, e 5, 11 filhos. Até que Deus abençoou Raquel com um filho, que foi José. O último filho. Não, na verdade, se eu não me engano, acho que o mais novo é Benjamim, né? Já teve mais um, Benjamim. Mas José era o filho preferido. Era o filho a quem Jacó protegia, porque ele era filho de Raquel. Era quem ele dava os melhores presentes. A palavra de Deus conta que Jacó deu uma túnica colorida para ele. Seus irmãos tinham ciúmes dele. Jacó tinha uma família toda desestruturada, porque ele estava colhendo coisas ruins que ele plantou lá atrás. Ele podia muito bem ter uma família totalmente estruturada, ter uma esposa, ter os filhos, família que vivia em paz e não em guerra, dentro de casa. Mas não. Coisas ruins aconteciam na vida dele porque ele plantou coisas ruins lá atrás. Ele agiu de maneira ruim. E as pessoas agiram de maneira ruim com ele, se aproveitaram da necessidade dele, das fraquezas dele, para tirar proveito em cima dele. Se a gente for ler toda a história aqui, quando José é vendido pelos seus irmãos, que na verdade, olha como que é uma família complicada. Como eu já disse, Lia e Raquel eram irmãs e cunhadas ao mesmo tempo. Aí os filhos de José, os 12, eram todos filhos do mesmo pai, mas eram 4 mães diferentes. José era primo de 5 irmãos dele, porque 5 irmãos eram filhos de Lia, que era irmã da sua mãe. Então era irmão e primo ao mesmo tempo. Ele não sabia se Jacó era pai, se era tio, não dá para entender como que era a família de Jacó, toda bagunçada.
Mas Deus ainda cuidava dele, Deus ainda abençoava ele. E o que a gente não entende é isso. Quem faz coisas ruins, Deus não abençoa? Deus abençoa. Mas a pessoa colhe o que planta. Ah, mas agora eu me converti, eu vim para a igreja, eu não faço mais nada do que eu fazia antes de me batizar, e ainda acontecem coisas ruins na minha vida, mas o que você plantou lá atrás? Ah, mas eu cresci dentro da igreja, eu tenho, 17, 18 anos, desde criança eu estou na igreja, e acontecem coisas ruins na minha vida, por quê? Mas o que você está plantando fora da igreja? O que você está plantando dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua família? Quantas vezes nós nos aproveitamos quando o outro está fraco, para tirar proveito disso? Alguns dias, preguei no Vila Romana a questão de ser igreja. Quantas vezes nós vemos o nosso irmão passando por um momento, talvez de fraqueza espiritual ou carnal, vemos ele fazer algo que não condiz com o papel de cristão, e ao invés de ajudarmos, a gente critica, a gente aponta o dedo e a gente se aproveita para dizer, eu sou santo, ele não. Por quê? Porque eu vou promover meu nome. Enquanto as pessoas estão olhando para ele que está fazendo errado, não vão olhar para mim. Eu desvio a atenção. Eu me aproveito que o líder do ministério de louvor está brigando com a esposa, está vivendo de uma maneira errada, para contar para o pastor o que ele está fazendo, para o pastor tirar ele e me colocar no lugar. Já viu acontecer isso, Fábio, na igreja? Eu vou contar o que o diácono está fazendo lá, para o pastor tirar ele do cargo para colocar eu. Eu já vi isso aí. Vixe, como já vi isso aí. Como eu já vi pessoas falar, não, a pregação do fulano, ninguém presta atenção, pastor, não coloca ele para pregar mais não. Ninguém gosta da pregação desse homem. Mas o dia que o senhor estiver precisando de alguém lá, pode colocar lá que eu prego, tá? Oh, Deus. Não façam isso. Quando você for fazer algo para alguém, não pense na sua vantagem, no seu benefício. Pense no benefício do outro. Como eu dei o exemplo aqui agora há pouco, se o irmão está vendendo algo, uma TV, por exemplo, que vale 3 mil reais, está vendendo por 2, porque precisa do dinheiro, mas você tem os 3, pague os 3, que é o que vale, que você vai ter o que você quer e você ainda vai abençoar mais do que ele precisa. Quantas vezes a gente vê pessoas aí, eu preciso vender meu celular porque eu preciso comprar um remédio caro. Se você tem condição, vai lá e compra um remédio para ele. E a gente vê, porque quem compra coisas de pessoas que estão necessitadas é porque tem dinheiro. Se o irmão está vendendo um carro bem mais barato, porque precisa, porque necessita, e você tem o dinheiro para comprar, você tem dinheiro para pagar o que vale, mas você paga menor para você tirar vantagem. Se eu estou vendendo algo, vou vender perfume agora da Inodê. Fábio vende por 100, vou vender por 120. Mas eu vou fazer a caveira do Fábio para ninguém comprar dele, pagar mais caro no meu, para tirar vantagem. E tem assim de crente fazendo isso. Assim, não são poucos. São pastores criticando outras igrejas para promover a dele. É difícil ver isso aí, não é? Entra no Facebook lá que você vai ver. Vixe, o que tem de pastor. Ele não cita o nome do outro, mas ele fala tudo que o outro fez. Fala, eu não faço. Mas ele se esquece que talvez algo que ele está fazendo o outro também não faz. O que eu erro, o Roberto acerta. O que o Roberto erra, eu acerto. Nós não somos perfeitos. E assim um ajuda o outro. Ser igreja, cuidar um do outro é isso. O que eu estou fazendo errado, talvez tenha alguém que está fazendo certo que pode me ajudar a consertar. E talvez ele tenha uma dificuldade que eu possa ajudar ele.
Se você ler, agora eu não lembro em que cidade que era, quando Paulo escreve que a igreja vivia com coisas em comum, eles juntavam tudo que eles tinham para que ninguém passasse necessidade de nada. Porque era um vilarejo pequeno, onde as pessoas não tinham tanta condição financeira, não tinha tanta condição de ter as coisas, mas os que tinham um pouquinho mais, ajudavam os que não tinham nada. E assim eles iam vivendo. Apesar que a gente, não querendo discutir sobre política, mas a gente tem que entender que tem muito político que quer usar essa estratégia com uma nação, quer dizer que todos têm que ser iguais, os que têm muito têm que dar para os que têm pouco. No Brasil não funciona, porque, como eu disse, o brasileiro quer tirar vantagem de tudo. Se o Roberto tem um sítio e eu não tenho terra, eu posso ir lá e pegar um pedaço do sítio dele e pronto, acabou. Não preciso trabalhar, não preciso fazer nada para ele, é só ir lá e pegar. Isso aí está errado. E isso, tem muita gente querendo implantar isso na cabeça do povo brasileiro, que o Brasil vai dar certo se fizer desse jeito. Não, vão arrancar de quem tem, de quem sofreu para ter, de quem trabalhou e batalhou para ter, para dar para os preguiçosos que não querem trabalhar. Isso aí é errado. Agora, falando de igreja, você que pode ajudar o seu irmão que não tem condições, você deve ajudar. Isso falando de igreja. Não estou dizendo que se você ganha 5 mil, seu irmão não ganha nada, você tem que dar 2.500 para ele. Ah, se seu irmão está pagando aluguel lá, você tem que tirar ele do aluguel e levar ele para morar dentro da sua casa. Não é isso. Isso aí é o que os políticos pregam aí fora. É o que eles ensinam. Igreja eu tenho um irmão que precisa pagar R$1.000 de aluguel. E ele ganha R$1.000 de salário. Ele não tem condições. É eu pegar 10 irmãos da igreja aqui, cada um dá 100 e pagar o aluguel dele. 100 é 3 sacolinhas do mercado. Agora é R$100. 3 sacolinhas. Vai lá, compra 1 quilo de carne, uma coca, um tomate e pão para você fazer um churrasquinho. Se não é R$100. Ou mais. Mas R$100 para ajudar o irmão é muita coisa, né? Para pagar uma luz de quem está precisando. Mas aí vem de novo o jeitinho brasileiro. O que eu vou ganhar com isso se eu ajudar? Nunca me ajudou em nada. Nunca foi na minha casa, nunca me ofereceu um café. Agora eu tenho que dar dinheiro para ajudar o irmão a pagar uma luz? Eu não. Não estou ganhando nada com isso. É duro, igreja. Mas acontece. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se fosse para Deus. Não faça nada esperando recompensa de pessoas. Não faça nada esperando recompensa de homens. Se você fizer o que você plantar, você vai colher frutos bons. Mas a gente não faz, né? Infelizmente. Nem tudo que a gente faz de todo o coração, como se fosse para Deus. E eu falo por mim. Quantas vezes eu não saí da minha casa para ir para a igreja fazer para Deus e fiz o contrário do versículo, fiz como se fosse para homens, ao invés de fazer para Deus. Quantas vezes subi no altar para tocar um violão ou guitarra ou ministrar o louvor ou cantar e eu fiz sem vontade? E daí outras vezes eu subi no altar e fiz com todo o meu coração e a igreja não respondeu como eu esperava, porque eu colhi aquilo que eu plantei alguns dias atrás. Fiz de qualquer jeito, agora quando eu faço bem feito a igreja não leva a sério. Prego de qualquer jeito, o dia que eu prego sério, a igreja não presta atenção. Cumprimento de qualquer jeito, irmão, o dia que eu quero dar um abraço, ele não quer. E nesses dias que a gente está vivendo, a gente sabe como que faz falta um abraço, né? Como faz falta um abraço.
Como a gente tem vontade de abraçar e não pode. E algumas pessoas a gente fica passando vontade de abraçar, mas quando podia a gente não queria, porque fazia de qualquer jeito. Eu não vou abraçar não. Não veio falar oi pra mim, eu também não vou lá falar oi, não vou abraçar. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser como crianças. Mas às vezes a gente faz criancice demais dentro da igreja. Eu tenho o Pedrinho lá, 4 anos. Ele pede alguma coisa pra mim, talvez eu não possa fazer na hora, a hora que eu posso fazer, ele fala, agora eu não quero mais, eu começo a fazer birra. Normal de criança. Mas a gente faz isso também. Eu quero que o pastor vai fazer uma visita na minha casa, o pastor não pode aquele dia, o dia que o pastor pode, agora eu não quero mais não. Eu queria dar um abraço no fulano, não podia, naquela hora, estava conversando lá, não me deu atenção, a hora que ele vem, agora eu estou ocupado também. Isso é ser criança demais. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que ser como crianças, é sobre a nossa inocência, sobre o nosso amor para fazer as coisas. Porque assim como uma criança ela se irrita na hora, daqui a pouco ela está lá te abraçando e te beijando e ela já te perdoa. Não precisa nem pedir desculpa, que a criança já te perdoa. Já fica de bem com você. Nós devemos ser assim. Plantar coisas boas, fazer as coisas como para Deus. Se você pegar toda a história de Jacó, se você continuar aqui em Gênesis, se você quiser ler na sua casa, leia com atenção e você vai ver o tanto de coisa que deu errado na vida de Jacó até ele se acertar de novo. Porque ele se aproveitou de algo que não era para ele se aproveitar. Se aproveitou de uma situação que ele não deveria agir daquele jeito. Somos brasileiros, mas não precisamos fazer o jeitinho brasileiro. Nós somos cristãos. Temos que pensar no próximo. Temos que agir para o bem do próximo. A palavra de Deus até tem um versículo que diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal para os nossos próprios prazeres. Que pedimos para os nossos próprios prazeres. E assim nós fazemos as nossas orações e assim nós agimos com o nosso próximo. Fazemos algo esperando receber algo em troca. Só ajudamos quando nós ganhamos algo. Só fazemos quando tem algum benefício para a gente. Agora começa a agir diferente. A partir de hoje, quando alguém te pedir um favor, vai e faça, com amor. Se alguém te pediu, Roberto, você não tem 20 reais para me arrumar, para eu comprar uma mistura lá? Dá 50. Oferta 50 para a pessoa se você tiver condição. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não, fulano, me dá uma carona até ali em cima no ponto de ônibus. Leva ele até na casa dele. Não custa. Mas tem gente que leva só até no ponto de ônibus ali, mas não vai mais. Leva só até metade do caminho, mas não leva até o final. Comece a fazer o melhor pelos outros. Comece a fazer com tudo que você tem. Faça com todo o coração. Não tem um versículo que diz que tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive frio, me deste o que vestir. Faça como se estivesse fazendo para Ele. Quando você começar a enxergar as coisas desse jeito, não, eu estou fazendo para Deus, é para Ele que eu estou fazendo, vou fazer o melhor, você vai começar a receber o melhor. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Amém? Senhor Deus, meu Pai, nós te damos graças pela sua palavra que é viva e eficaz, meu Deus. Que em nome de Jesus, ó Pai, essa palavra venha penetrar nos nossos corações e ser viva, ó Pai. Que nós possamos meditar nela dia e noite. Que nós possamos, ó Pai, aprender mais e mais com a tua palavra. E que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos começar, ó Pai, a agir de maneira diferente
em relação à necessidade do nosso próximo, em relação, ó Pai, ao que os outros precisam. Que nós possamos fazer com amor, fazer com dedicação, ó Pai, como se estivessem fazendo para Ti, meu Deus. Que nós não venhamos pensar, ó Pai, em levar vantagem sobre o prejuízo de alguém, sobre a necessidade de alguém. Que nós venhamos agir, ó Pai, da melhor maneira, para que possamos abençoar o nosso próximo, sem esperar que ele venha fazer algo em troca, porque a recompensa vem do Senhor, não vem de homens. É o Senhor que vê, ó Pai, a intenção do nosso coração. É o Senhor que vê, ó Pai, a maneira com que nós agimos ou que nós falamos. É o Senhor que entende, ó Pai, o nosso secreto. E é o Senhor quem nos abençoa. E muitas vezes, ó Pai, deixamos de ser abençoados, porque fazemos, ó Pai, pensando na recompensa e não pensando, ó Pai, em ajudar. Muitas vezes ajudamos, ó Pai, as pessoas pensando somente em fazer o nosso nome, não simplesmente em abençoar as pessoas. Fazemos para os outros verem que nós fazemos, mas que nós possamos agir diferente, que nós possamos agir com amor, ó Pai, e com gratidão a Ti, sabendo que o Senhor é quem nos sustenta, é o Senhor é quem nos abençoa. Em nome de Jesus, ó Pai, assim que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus, uma palavra não muito extensa, mas que o Senhor possa tocar no seu coração e falar com você através dessa palavra, que nós possamos entender que nós devemos fazer sempre o melhor. Amém?